Olá, bem-vindo à última aula da semana dos programas de autocontrole da indústria de alimentos. Como algumas pessoas me acompanham nas redes sociais, inicialmente eu tinha programado 3 aulas para essa semana, porque dentro do conteúdo de programas de autocontrole, eu conseguiria passar tudo que eu vejo de importante sobre o assunto, de uma maneira prática, objetiva, sumarizada, claro, em 3 aulas. Mas aí naquela ficha de inscrição que vocês preencheram, inclusive colocaram os e-mails, por isso que estão recebendo essas aulas, teve uma aluna inscrita que colocou ali que tem dúvidas na parte de gerenciamento dos programas de autocontrole. E eu achei a dúvida dela extremamente importante da gente falar, da gente olhar para essa questão, para que ela se torne um pouco mais clara, né? E mais fácil da gente executar no dia a dia da rotina industrial. Então, agradeço muito essas sugestões, essa troca que chega até mim, por isso que eu sempre acabo colocando algumas perguntas a mais, resultam em coisas positivas, como essa aula de hoje. E vou projetar aqui, eu fiz... Hoje vai ser mais rapidinho mesmo, viu, gente? Hoje vai ser um pouco mais rápido. Então, hoje aqui tem só 2 slides, mas, como eu disse, eu acredito que é algo que a gente precisa olhar. Tudo aquilo que apresenta uma certa complexidade, que a gente apresenta uma certa dificuldade, nós precisamos parar e dar atenção para isso, né? Porque se a gente for deixando de lado, maior essa dificuldade vai ficar, maior vai ser o nosso desentendimento sobre o assunto. Então, para isso que nós estamos aqui hoje nessa aula, para a gente parar e olhar para as possibilidades de como podemos gerenciar os PACs. E mais interessante ainda é que, olhando para esse gerenciamento de PACs, a gente acaba percebendo que isso é válido para outros programas de qualidade da indústria de alimentos também. Porque a forma de organização e de pensamento, de cultura e que a empresa deve ter é a mesma. Então, mesmo que você ainda não esteja implantando programas de autocontrole na indústria, você pode levar esses conceitos para outros programas que estão sendo aplicados. Então, a primeira coisa é que nós temos que enxergar um sistema de gestão como um organismo vivo. O que isso quer dizer? Que não é nada estático. É algo que está sempre em movimento e que está sempre em alteração, especialmente em função das novas necessidades que vão surgindo e que vão sendo percebidas dentro da indústria. Então, se a gente pensar que o gerenciamento de um programa ele vai sempre se conduzir de uma determinada forma, vai chegar um momento que ele não vai atender às expectativas e necessidades da empresa, porque as próprias expectativas e necessidades, elas vão alterando com o tempo. De acordo com uma nova linha de produto que vai ser inserida ou que vai ser removida, porque aquele produto não faz sentido mais na produção da empresa, de acordo com novas legislações, de acordo com objetivos que já foram atingidos, e isso nos permite, como nós já falamos em aulas anteriores, ir para objetivos maiores, conquistar coisas maiores dentro da empresa. E isso tudo o gerenciamento tem que acompanhar, né? Isso tudo, essa forma de organização e de atribuição de tarefas e de deveres, porque é isso que um gerente faz, né? Isso tudo precisa acompanhar. Então, o sistema de gerenciamento, ele é vivo, ele está em constante transformação, em constante adaptação. E quando a gente enxerga isso, por mais que ele não seja 100%, ele sempre vai trazer melhorias para o programa, né? No caso aqui, para os programas de autocontrole. Segundo, deve ser baseado em fatos, em dados. Não existe nada intuitivo, nada pode ser tirado do achismo aqui, porque o achismo ele é extremamente pessoal e junto com ele pode vir muitas percepções que são erradas. Então, a partir de dados, de resultados que nós podemos avaliar,
aí atitudes são tomadas, né? E isso casa muito com o que a gente viu de programas de autocontrole, com o que a gente viu na última aula de ontem. Porque quando a gente faz monitoramento e verificação, o que é que a gente está acumulando ali na empresa? Estamos acumulando dados, diferentes tipos de dados de cada elemento de inspeção. A partir do momento que nós temos ferramentas para analisar esses dados, nós podemos tirar conclusões mais assertivas sobre o que está acontecendo ali dentro. Se o nosso programa está funcionando de maneira adequada, se alguma coisa precisa ser ajustada, se algo já chegou num patamar desejado e pode ser melhorado. Então, é a partir de análise de dados que nós tomamos essas conclusões, que nós podemos chegar em conclusões assertivas e, consequentemente, tomar atitudes que também serão assertivas. Nada aqui nessa tomada de decisões, né, nessa escolha aqui, né, de novos objetivos, por exemplo, pode ser baseado no empírico, no intuitivo e no achismo. Se não me engano, eu já disse aqui em uma das primeiras aulas, né, que, como dizia William Deming, sem dados, nós somos apenas uma pessoa comum com uma opinião. Agora, quando a gente tem dados e apresenta isso para a alta direção, nós estamos embasando ali a proposta que nós estamos fazendo, tá? E isso o programa de autocontrole traz muito para a gente. A gente não pode simplesmente arquivar esses dados, nós temos que saber como utilizá-los. Esse gerenciamento, como que ele pode ser feito? Por uma única pessoa ou por uma equipe, por software ou manualmente. Não existe regra para isso, mas a gente também tem que partir de um bom senso aqui, que, por exemplo, uma equipe muito grande pode acabar descentralizando a autoridade, a responsabilidade de gerenciamento do programa, e isso pode não funcionar muito bem na prática. Assim como se for uma indústria muito grande, composta por diversos setores, uma única pessoa pode não ser suficiente para poder gerenciar tudo. E aí, o que é que pode ser interessante nesse caso de uma indústria muito grande? Ter uma pessoa para os diversos setores, uma para cada setor, que faz sentido, né? Que engloba ali linhas de produção que são comuns entre si. E aí elas se tornam responsáveis por aquele setor. Não tem essa divisão, essa descentralização de poder e de responsabilidade, mas também não tem uma sobrecarga. Então, percebam que isso é bastante específico também da realidade da empresa. Assim como a possibilidade de adquirir um software de gerenciamento, que é algo que a gente vê muito hoje disponível na internet também. Se a gente der um Google com essas palavras-chave, vão aparecer diversos anúncios ali a partir do termo de busca, né? E manualmente, que seria a própria maneira inicial de desenvolver os programas de autocontrole, que lá em 2005 foi sugerida que fosse feita ali tudo com checklists impressos em papel. Então, tudo que seria feito estaria registrado nesses papéis, né? Em atas de treinamentos, em planilhas de verificação, e a partir da organização destes documentos, é possível gerenciar o programa. Então, percebam que é possível, sim, que isso seja feito manualmente, mas é necessário uma organização muito maior, que esses documentos estejam muito bem identificados, os arquivos onde eles são colocados, porque se eles estão impressos, se eles estão em papel, vai ter aqueles arquivos também, né? Aqueles armários tipo arquivos. Então, tudo muito bem identificado para que seja de fácil acesso e a informação sendo de fácil acesso, ela também retorne ali tudo que existe por trás dela, né? Toda essa conclusão que traz essas informações que são coletadas em monitoramento e verificação. Então, a organização, nesse caso, ela é de extrema importância. E nomear muito bem quais serão as pessoas responsáveis por acessar esses dados e definir a tomada de atitudes, né? E aí eu coloquei aqui como uma sugestão a aplicação do ciclo PDCA,
que a gente vê muitas vezes aí como uma ferramenta de melhoria contínua, e né? Mas também é um método de gerenciamento de projetos, porque a partir do momento que ele define as etapas pelas quais o projeto deve passar e chega ali em um último ponto em que o agir nos leva também a novos planejamentos, isso vai fazer com que o programa receba sempre atenção e ele esteja sempre sob análise. Então, os dados não vão ser armazenados para cumprir uma exigência da fiscalização e pronto. Né? Eu cumpri o dia que eu for auditado, eu abro o arquivo aqui, o fiscal pode ter acesso a todos os meus documentos. Eu acredito que isso seja uma visão muito limitada e que a gente pode fazer mais, inclusive mudar essa visão da alta direção. Então, é pegar esses dados e ver o que tem por trás deles, porque aí isso nos permite agir e fazer novos planejamentos. Consequentemente, a gente gerencia o programa e implanta a melhoria contínua, que eu acredito também que deve ser o objetivo de todas as empresas que produzem alimentos, porque a nossa responsabilidade como produtores de alimentos seguros é realmente muito grande, né? Tudo que a gente puder melhorar, tudo que a gente puder agregar aí nesse processo, vem de forma positiva, né? Então, só para a gente olhar aqui com um pouquinho mais de atenção para esse ciclo PDCA. Do que ele significa, né? Então, essas siglas vêm aqui do inglês, que é planejar, fazer, checar ou monitorar e agir. E se a gente perceber esses 3 primeiros quadrantes aqui, do planejar, fazer e checar, eles são justamente o que a gente já tem nos programas de autocontrole. Então, o que até hoje as legislações trouxeram para a gente e o que os fiscais fiscalizam, né? O que eles verificam é justamente essa parte de desenvolver o plano. Então, isso é a mesma coisa aqui que planejar. A gente coloca no papel o que vai ser feito. Quando a gente padroniza um processo, coloca limites para estes processos e para as diferentes características envolvidas nele, nós estamos planejando. Quando a gente implanta o programa, que foi o que nós falamos na aula de ontem, nós estamos fazendo, então estamos tirando do planejamento e levando para a prática. E aí aquela parte de monitoramento e verificação seria essa checagem aqui, né? Esse acompanhamento. Se aquilo que foi planejado e foi feito está sendo mantido, está entrando na rotina da empresa e consequentemente, entrando na rotina, a gente espera que traga padronização e até melhorias. Se isso estiver partindo de um planejamento que traz novidades para a planta industrial da empresa, né? E aí, o que muito falta aqui ainda, que eu vejo nos programas de autocontrole, é justamente o agir e voltar para o ciclo, né? Que é justamente que é um ciclo. E planejar de novo. Por quê? Muitas vezes a gente só vai agir dentro dos programas de autocontrole quando existe uma não conformidade. Porque a não conformidade é uma necessidade de correção, de um desvio. Aí a gente age. Mas se tiver tudo ok, se tiver tudo cumprindo aqueles objetivos ali do plano inicial, é muito comum que a gente entre numa inércia, que a gente fique estagnado. Então, a gente para de agir. Se a gente para de agir, consequentemente, paramos de fazer novos planejamentos. Então, a gente entra ali só no arroz com feijão mesmo, né? No básico do autocontrole. A gente não está gerenciando os dados. A gente não está extraindo o que de melhor esses dados podem trazer para a gente. Se a gente pega esses dados, se podemos fazer a análise deles, entender o que está acontecendo na área de produção, consequentemente, nós podemos partir para novos planejamentos e dar mais um passo, né? E subir mais um degrau na escada com objetivos maiores e com uma produção de alimentos de ainda maior qualidade e seguros. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, hoje realmente era mais curto, é justamente essa ideia de que nós sempre podemos fazer mais.
dentro de um gerenciamento de qualquer programa de qualidade, não levem isso só para os programas de autocontrole, a gente nunca está 100%, então nós sempre podemos melhorar. E nós só vamos conseguir perceber o que pode ser melhorado a partir do momento que a gente olha para o programa, né? Que a gente gerencia o programa e extraímos ali todas as informações que ele tem. Então, a partir desses dados é que nós podemos dar um passo acima, tá? E eu espero muito que a cada dia todos nós, como responsáveis pela produção de alimentos nesse país que alimenta o mundo, tenhamos essa mentalidade para que a gente possa, né, fornecer, sim, cada vez alimentos mais saudáveis, seguros e de qualidade, tá bom? Então, o conteúdo termina aqui. Mais uma vez, me coloco à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham naqueles contatos, desculpa, que eu passei na primeira aula, né? E para a gente encerrar, eu gostaria de apresentar para vocês o curso que eu tenho sobre programas de autocontrole. Então, ele se chama Treinamento Empaque do Zero à Verificação, porque realmente ele foi desenhado para quem não sabe nada, para quem não sabe o que é o programa de autocontrole, até estar capacitado a fazer a verificação. E agora, neste domingo, dia 20, eu vou abrir a segunda turma. Então, eu já tive uma primeira turma em outubro do ano passado. Acabei dando esse espaçamento maior aí para a abertura da segunda, a pedido dos meus próprios seguidores, acreditaram que março seria um mês bom, né, para fazerem a inscrição, porque esse curso é pago. Então, ele é composto por 9 módulos, está hospedado na Hotmart, toda a parte de inscrição e de pagamento é feita na plataforma da Hotmart, que hoje já é bastante conhecida, né? Coloquei lá para dar essa comodidade para quem vai fazer o curso e também segurança para acrescentar as informações de pagamento. Ele começou com 20 aulas na primeira turma, para essa segunda já tem 30 aulas, porque além dos módulos anteriores, ainda foram acrescentados 2 módulos das mentorias que eu fiz ao vivo com os alunos, né? E um módulo aqui nós combinamos que seriam ferramentas de qualidade, justamente para conseguir analisar os dados que são extraídos dos programas de autocontrole, justamente para a gente dar uma utilidade para esses dados e eles não ficarem simplesmente armazenados. Então, o curso é composto aqui por um módulo que ensina a desenvolver um manual de boas práticas de fabricação completo. Inclusive, em uma das mentorias, nós fizemos layout de equipamentos, os procedimentos operacionais padronizados como anexo desse manual aqui, bem completo mesmo, visto que as boas práticas de fabricação são um pré-requisito dos programas de autocontrole. Então, não tem como dizer que uma empresa tem os PACs se ela não tiver o manual de BPF. E se é uma exigência dos PACs, eu ensino aqui no curso. PPHO e APPCC, que também são PACs, eu trato em módulos separados, porque eles são programas mais complexos, sim. Especialmente o APPCC, porque, de acordo com a portaria de 1998, ele deve ser desenvolvido com um escopo definido. Então, a gente para lá no módulo 4 e dá bastante atenção para o desenvolvimento de APPCC. E aí, em todos esses módulos, além de ter explicação, eu destrincho cada ponto das legislações, eu ainda desenvolvo os modelos, né? Então, tem o modelo de BPF, tem modelo de APPCC e tem modelo de PPHO. Assim como tem os checklists de monitoramento, tipo aquele que eu disponibilizei para vocês na aula passada. Tem checklist de monitoramento de todos os PACs previstos na norma interna número 1 de 2017. E tudo isso que eu estou falando aqui, que tem modelo, está disponível para download e no formato editável, para que vocês peguem essas informações aí facilmente, coloquem o formato da empresa de vocês, a logotipo, né, as informações da empresa de vocês, que sirva de inspiração, enfim, mas que esclareça uma dúvida que eu sei que é bem comum mesmo, né? E aí os módulos, né, da mentoria e das ferramentas de qualidade. Então, dentro das mentorias, por exemplo,
Eu destaquei aqui os layouts, soluções e rastreabilidade. Inclusive, eu apresento uma solução de rastreabilidade que é totalmente criada pela própria empresa. Os equipamentos que precisa adquirir são os mais baratos possíveis, sabe? Então, é solução mesmo para todo e qualquer tipo de empresa. Precificação de serviços, porque muitos de nós somos consultores, e aí na hora da gente oferecer esse serviço, a gente fica com uma certa dúvida, né? A própria estrutura de documentos, porque eu não estruturei os documentos no curso, eu deixo a planilha limpa, sem logotipo, sem nada, justamente para que ela possa ser reutilizada. Mas aí, para quem tem dúvida também de outras informações que podem ser colocadas e que são úteis de serem colocadas, eu fiz isso em uma mentoria. E aí teve o curso a mais aqui, né, o módulo a mais de ferramentas de qualidade, justamente para a gente poder, tem uma que eu vou acrescentar aqui ainda, que a gravação falhou, eu preciso acrescentar, por isso que eu não coloquei ainda. Mas justamente para a gente saber o que fazer com esses dados, para a gente não desperdiçar tanto trabalho, muito pelo contrário, para a gente crescer, para entrar no ciclo de melhoria contínua. Então, ferramentas de qualidade está aí também como um módulo adicional. O que mais que o curso tem? Tem um grupo de Facebook, onde somente essas pessoas que estão inscritas podem entrar, e ali, além de poder tirar dúvida na plataforma da Hotmart, pode mandar a dúvida também no grupo. Eu até incentivo que a dúvida seja compartilhada lá, porque aí os outros participantes podem opinar também, né? Porque eu não sou a pessoa que sabe tudo, não tenho essa visão na minha vida. E sempre quero ler o comentário de outras pessoas também, sempre quero saber a experiência de outras pessoas. Então, é isso que eu quero criar nesse grupo, essa troca de conhecimento constantes. E eu faço mentorias ao vivo, né? Que foram até esses 2 módulos adicionais. Como a nossa turma ainda era pequena, então eu sempre vinha com o tema de sugestão para a mentoria e no final abria para que tirassem dúvidas. A partir do momento que as turmas forem ficando maiores, a ideia também é que vocês façam, que os alunos façam os seus PACs e tragam essas dúvidas para que a gente faça uma discussão durante essas mentorias. De qualquer forma, eu vou ajustando de acordo com as necessidades da turma para que os alunos possam aproveitar ao máximo e que não fiquem com dúvidas de forma alguma, né? E tudo isso eu estou trazendo, então, a partir de domingo, do dia 20, até o dia 31 de março, então as inscrições vão ficar abertas aí um pouco menos de 15 dias, né? Pelo valor da primeira turma, que eu abri em 2021. Então, essa turma já estava com desconto de R$200 no valor a prazo, porque quando nós fizemos a precificação do curso, ele saía aí por R$1.180, alguma coisa. Então, eu já dei um desconto de R$200, saindo por R$989, o valor parcelado em até 10 vezes, e à vista R$791. É o melhor custo-benefício do mercado, vocês podem procurar. Vocês não vão encontrar nenhum curso que é feito dessa forma, com aulas gravadas, com todos os documentos disponibilizados, com essa carga horária, por esse valor. Vocês não vão encontrar. E aí, para quem fez essas aulas, se tem o interesse em ficar ainda mais especialista, né? Dominar com bastante tranquilidade os programas de autocontrole, eu estou dando um desconto de R$100 em qualquer forma de pagamento. Tanto em cima dos 791 à vista, como nos 989 a prazo. E aí, no domingo, eu envio para vocês o cupom com esse desconto de R$100. E é só entrar ali no site da Hotmart, usar esse cupom, que ele já vai valer, vocês escolhem a forma de pagamento, né? Ele já vai valer e o curso vai sair por um valor ainda melhor, né? E por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero criar essa comunidade forte em programas de autocontrole. Então, eu quero somar a essa comunidade todo mundo que trabalha na área, todo mundo que tem interesse de aprender, de crescer, de produzir alimentos com excelência, que é o slogan que eu uso na minha empresa, né? E aí, sempre mais pessoas são bem-vindas, tá? E convido a todos vocês, então, a participarem desse curso também. Eu tenho intenção, logo já para a terceira turma, para o lançamento da terceira turma, adicionar os módulos de Food Fraud e de Food Defense,
que, como nós vimos, até a fraude se tornou um PAC, né? E aí todos que já estão inscritos, como a primeira e a segunda turma, continuam tendo acesso aos aos módulos que eu adiciono. Então, até aí o meio do ano, os alunos já terão também Food Fraud, Food Defense. Então, não tenho o que falar mesmo, é realmente o melhor custo-benefício do mercado para que a gente produza sempre alimentos com excelência. E, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Eu acabei aí me excedendo nas explicações, todos os dias me empolgando, mas agradeço a confiança que vocês têm em mim, agradeço o tempo que vocês dedicam a me acompanhar nas redes sociais, a assistirem esses vídeos, e eu espero, sim, que a gente continue junto, e estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. Até mais.